Volume 8. Capítulo 5. Mimir disse que esperaria em seu quarto para que os Corlões fizessem contato. Então Azuna, Kismel, Argo e eu saímos do quarto de hotel no terceiro andar do cassino. Descemos a extravagante escadaria até o andar térreo e fomos direto para a entrada, onde Argo teatralmente agarrou seu estômago e gritou: "Oh, estou com tanta fome! Temos que comer alguma coisa." "Concordo", disse Azuna. "Essa é uma boa ideia", acrescentou Kismel. Mimir havia nos instruído a voltar antes do final das partidas diurnas da arena, mas provavelmente tínhamos tempo para comer, eu supunha. Argo, no entanto, abaixou a cabeça para olhar para mim e perguntou: "E aí, Keyboy, você não está com fome?" Dei um passo para trás e respondi: Não, estou com fome, mas comi um sanduíche no cassino depois que nos separamos esta manhã." "Seu traidor! Vejam, vocês estavam aproveitando o banho." Protestei, olhando para Azuna. "Vocês não comeram nada depois que saíram?" "Nenhuma mordida. Na verdade, estávamos apenas tomando fôlego depois de sair do banho quando você enviou sua mensagem, então não tivemos tempo de comer, mesmo que quiséssemos." "Bem, então vamos comer alguma coisa", insisti, até que me lembrei de que nosso grupo tinha mais um membro agora. Azuna, Argo e eu gostaríamos de comer praticamente qualquer coisa, é claro, mas eu ainda não sabia muito sobre a dieta típica de um elfo negro. Durante nosso tempo nos castelos de Ofel e Galei, a comida que nos serviam era saudável, com muitos vegetais, e a única proteína animal que eu recebia era peixe branco grelhado e aves. Mas com certeza ela comeria outras coisas além disso. "Kismel, há algo que você prefira evitar? Ou, na verdade, do que você gosta?" Perguntei. A cavaleira inclinou a cabeça enquanto pensava. Não me considero uma pessoa exigente, mas se eu tivesse que lhe dar uma resposta, diria que não gosto muito de carne mal passada com sangue e gordura, ou pratos com temperos fortes. Ou frutas narsos, hein?" Eu provoquei com um sorriso. Ela me lançou um olhar presunçoso e respondeu: "Não, mas isso é medicinal. Não se come pelo sabor." Sem brincadeira. "Ok, então estamos evitando bifes e kebabs. Alguma recomendação além dessas, Argo?" Vamos ver", murmurou Argo, com as bochechas pintadas com bigode se enrugando brevemente. Ela estalou os dedos. "É isso aí. Já sei para onde vamos." "Onde é isso?" "Você terá que aguardar a surpresa." As surpresas de Argo podem ser totalmente mirabolantes ou muito vanguardistas para seu próprio bem, então eu não tinha certeza de como me sentiria em relação a esse desenvolvimento. No final das contas, eu só tinha que esperar que fosse a primeira opção. "Bem, indique o caminho." "Esse é o espírito." "Sigam-me", disse ela, saindo em marcha. Azuna, Kismel e eu a seguimos em ordem. Era como um bom RPG de pixel 2D da velha guarda, nós quatro caminhando em fila por uma rua lateral que levava ao quarteirão sudoeste de Volupta. Normalmente, as ruas dessa cidade deveriam estar alinhadas nas quatro direções cardeais, embora não com a mesma precisão de Station, mas, devido às formas caóticas com que os próprios edifícios se inclinavam, o beco, na verdade, girava para a esquerda e para a direita à medida que avançava. Barris, caixas e outros objetos em decomposição estavam espalhados pelo beco, e as pedras do calçamento estavam rachadas aqui e ali, o que fazia com que essa área ultrapassasse a linha da classe trabalhadora e se tornasse uma favela. Se você não tomasse cuidado, parecia que poderia ser assaltado a qualquer momento. Quase me deixou paranoico o fato de Argo saber que nosso membro de elite do grupo NPC nos ajudaria a resolver algumas missões perdidas para ela, mas então ela parou. "Aqui estamos", disse Argo. No lado esquerdo do beco, havia um prédio que cheirava comida, com uma placa de ferro envelhecida pendurada na porta. O desenho da placa era uma folha pontiaguda, quase como a da bandeira canadense. Em uma olhada rápida, parecia mais um vendedor de ervas do que um restaurante. Como nossa convidada de honra não estava familiarizada com a culinária humana, imaginei, ingratamente, que, se quiséssemos ampliar seus limites, poderíamos voltar ao Potes e Pods novamente. Mas Argo já estava empurrando a porta de madeira desbotada para abri-la. Uma voz grave nos cumprimentou assim que a campainha anunciou nossa entrada. Azuna e Kismel seguiram Argo até a entrada, então eu fiquei na retaguarda. Por dentro, o local era apertado e construído para parecer uma gruta. Mas era muito mais antigo do que o Potes e Pots, que tinha apenas um balcão. No final,
havia uma mesa de 4 lugares. Do lado esquerdo, havia um balcão com capacidade para 5 pessoas, atrás do qual havia uma figura que parecia uma pequena montanha. Esse seria o homem que nos recebeu, e ele era mais alto e mais largo do que ágil. Meu primeiro pensamento foi que ele poderia ser um ogro tentando se passar por humano. Mas as mulheres foram direto para a mesa sem nenhum sinal de intimidação, então tive que me apressar para segui-las. Azuna e Kismel ocuparam os assentos mais distantes, deixando Argo e eu sentados um ao lado do outro. Havia 2 cardápios de aparência antiga sobre a superfície preta e brilhante da mesa. A capa marrom avermelhada tinha o nome escrito em um estilo simples, Menons. Presumivelmente, esse seria o nome do proprietário, mas eu estava tendo dificuldade em associar a escrita bonita com um homem musculoso e imponente atrás do balcão. Quem é Menon? Sussurrei. Argo apontou com o polegar para o balcão à sua esquerda. Meus instintos de espiar eram fortes demais para que eu ignorasse a voz em minha cabeça que dizia, não olhe. Talvez a lâmpada pendurada no teto sobre o balcão estivesse muito baixa, porque ele parecia apenas uma sombra enorme. Mas não havia mais ninguém lá atrás, então aquele homem tinha que ser Menon. Decidi que tinha que superar a ideia teimosa de que um homem ameaçador deve ter um nome ameaçador. Para mim, Menon soava muito bonito, e voltei para a mesa e o cardápio. Havia apenas 2 páginas. À esquerda, dizia simplesmente Dalman 20C Moussaka 30C, e à direita, Ouzo 10C e Café 5C em uma caligrafia rudimentar. Verifiquei a contracapa, por precaução, mas ela estava em branco. Depois das mais de 100 variedades de ensopados de pão no potes e potes, as opções limitadas aqui eram sufocantes. Mas o mais importante. Argo. Não faço ideia do que seja isso, além do café. O que são Dalman, Moussaka e Ouzo? Perguntei, fazendo o possível para pronunciar as palavras desconhecidas. A vendedora de informações abafou uma risada. Essa é exatamente a reação com a qual eu estava contando, Keyboy. O quê? Tenho certeza de que Azuna está pensando a mesma coisa. Argumentei, mas, do outro lado da mesa, minha parceira temporária também estava sorrindo muito da minha ignorância. Desculpe-me, Kirito, eu sei o que são. Você acertou o Dalman, mas os outros são Moussaka e Ouzo. Então, acho que isso significa que você sabe o que são esses pratos? É claro. É o cardápio perfeito para esta cidade em particular. Boa escolha, Argo. Pode apostar que sim. E minha dica sobre esse lugar é por conta da casa, meus amigos. A superioridade presunçosa delas estava me deixando um pouco irritado. Olhei para a parceira de assento de Azuna e perguntei, você também sabe o que é Dalman e Moussaka, Kismel? Não, eu nunca ouvi falar deles, disse a cavaleira, balançando a cabeça. Mas como estou aqui nesta cidade humana, gostaria de ter a chance de comer um novo tipo de prato. Estou ansiosa por essas iguarias. Ok. O sorriso radiante de Kismel era tão brilhante que tive que proteger meus olhos de seu brilho. Argo abafou outro riso em sua garganta e fechou o cardápio. Bem, como não há muito espaço para escolher, vou apenas fazer o pedido. Ei, chefe! Vamos querer 4 Dalmas, 4 Moussakas e 4 Ouzos. É isso mesmo, disse a voz grave do balcão. Após 10 segundos de ferramentas e facas fazendo barulho, comecei a sentir um aroma delicioso. Talvez isso seja saboroso, afinal de contas, pensei. Então, uma voz disse, ei, amigo. Sim. Respondi automaticamente. Eu era a única pessoa na mesa que poderia ser chamada de amigo. Felizmente, o enorme cozinheiro não havia lido minha mente. Ele se desculpou. Você poderia levar essas coisas para a mesa? Eu dirijo este lugar sozinho, então não tenho ninguém para servi-lo. É claro que ficaria feliz, disse eu, levantando-me. Quando me aproximei, suas mãos enormes colocaram uma garrafa de cerâmica, uma jarra de água e 4 taças de vinho. Depois de pensar cuidadosamente, coloquei a garrafa em meu braço esquerdo, a jarra no direito e, com cuidado, segurei 2 copos em cada mão, depois os levei até a mesa. No momento em que tudo estava em segurança sobre a mesa e eu o soltei, Azuna resmungou. Você poderia tê-los trazido em 2 ou 3 viagens. E se você tropeçasse e os deixasse cair? Bem, eu não deixei. Sim, mas você poderia ter feito isso. Bem, se você vai me culpar por coisas que não aconteceram, então,
Tentei e não consegui pensar em qual seria o antônimo de tudo está bem quando acaba bem, e uma explosão de risos veio de trás do balcão. Você tem estilo, amigo, carregando tudo isso de uma só vez. Então, tente isso a seguir. O quê? De novo. Reclamei, achando que esse era um restaurante bastante abusivo com seus clientes. De volta ao balcão, havia 4 pratos fumegantes e uma cesta de talheres. Cada um dos pratos continha um misterioso objeto verde escuro coberto por um molho branco leitoso, o que achei muito intrigante, mas eu tinha que fazer jus ao meu orgulho. Fiz uma simulação mental e, em seguida, usei meus dedos esquerdos para segurar 2 pratos. Com cuidado, coloquei outro no antebraço, de modo que fiquei com 3 em um braço. O resto foi fácil. 3 dedos da minha mão direita seguraram o último prato, e eu enganchei a cesta de talheres com o meu mendinho. Em seguida, voltei para a mesa e coloquei todos os pratos na ordem inversa. Está vendo? Está vendo o quê? Estou lhe dizendo, isso não vai acabar bem. Então você poderia se levantar e me ajudar, Azuna. Então você poderia me pedir ajuda. Mais uma vez, o cozinheiro interrompeu nossa discussão. Ei, amigo, aqui está o último. Tudo bem. Voltei para trás, animado para ver o que viria a seguir. No balcão havia 4 pratos gratinados fervendo. Urg! Engoli e considerei seriamente esse desenvolvimento. Mesmo ignorando o calor escaldante dos pratos gratinados, eles tinham lábios que se elevavam verticalmente em torno da borda, o que tornava impossível segurar 2 em uma mão com dedos diferentes. Eu podia segurar um com a mão esquerda e colocar outro no braço, mas não podia fazer o mesmo do outro lado com apenas uma mão aberta. Só tenho que levantá-lo com pura força de vontade. Eu disse a mim mesmo, aprimorando minha mente, mas não consegui levantar o prato psiquicamente. Jurando a mim mesmo que um dia aprenderia a habilidade de psicocinese, voltei para Azuna e disse, desculpe-me, por favor, me ajude. Você deveria ter começado com isso, disse ela, revirando os olhos. Azuna se levantou e prontamente empurrou Kismel, que tentou se levantar com ela. Argo não se levantou de seu assento, antes de chegar ao balcão. Cada um de nós pegou 2 pratos e os levou para a mesa. Agora tínhamos os misteriosos domas, moussaka e ouzo para cada pessoa. A única coisa que eu havia aprendido até então era que o ouzo era bebida. Bem, vamos fazer um brinde. Argo pegou a garrafa de cerâmica e despejou 2 dedos de líquido em cada uma das taças de vinho. Em seguida, ela adicionou a mesma quantidade de água do jarro, tornando instantaneamente o líquido claro turvo e branco. Isso me lembrou a tintura que estava sendo lavada do pelo do lícão, então perguntei baixinho, isso é seguro para beber, certo? Sim, não se preocupe, disse ela, o que não foi muito animador. Ela distribuiu os copos, e eu levantei o meu com receio. Ao encontro com Kismel, anunciou Argo. Nós batemos os copos e eu tomei um pequeno gole do líquido turvo. Imediatamente, um forte aroma de ervas picou meu nariz, e o álcool queimou minha garganta. Se era tão forte quando cortado com água, quão forte era o líquido direto da garrafa? Fiz uma careta e olhei para o outro lado da mesa, onde as sobrancelhas de Azuna estavam ligeiramente franzidas. Kismel parecia não ter sido afetada. Ela bebeu de uma só vez e colocou o copo sobre a mesa. Ah, essa bebida é boa. Ela usa uma boa variedade de ervas e plantas. Achei que um elfo iria gostar, respondeu Argo. Eu queria perguntar, sério? Você achou? Mas se Kismel estava feliz, isso era tudo o que importava. Prontamente, servi outro drink de ouzo no copo da cavaleira. Eu estava prestes a colocar a água, mas ela pediu um pouco menos, então dei a ela metade da quantidade de água e álcool. De alguma forma, consegui terminar meu próprio ouzo, depois coloquei meu copo na borda da mesa para deixar claro que não precisava de mais. Em vez disso, peguei minha faca e garfo para experimentar a comida. O pequeno prato redondo apresentava 2 objetos elípticos verde escuros cobertos por um molho branco leitoso. O que quer que fosse, parecia ter sido cozido no vapor dentro de folhas grandes. A parte externa me lembrou o kashiwa mochi, bolinhos de arroz embrulhados em uma folha de carvalho. Com base nisso, presumi que você deveria descascar a folha sem comê-la, mas a coisa toda estava embrulhada de forma tão apertada que eu não conseguia saber onde deveria começar a removê-la.
Nesse momento, decidi copiar a Zuna ou Argo e dei uma olhada rápida para elas, mas ambas estavam tomando seu ouzo e observando minhas mãos com muita atenção. Não porque não soubessem como comer isso, mas porque queriam observar minha tentativa. Tudo bem. Você quer rir de mim? Pode rir. Espetei meu garfo em uma das coisas elípticas. Depois, levei-o à boca e mordi. A folha se partiu com uma textura crocante e agradável e, à medida que eu mastigava, a textura ficou muito mais espessa. O interior era provavelmente arroz e carne? Era como um bolinho de arroz pegajoso no estilo ocidental, mas com um molho de creme de limão que combinava com o sabor e uma textura divertida e crocante da folha por fora. Coloquei a outra metade do garfo na boca e disse: "Está bom." "É claro", respondeu Argo, espetando um de seus bolinhos ocidentais com o garfo e dando uma mordida. Azuna e Kismel educadamente cortaram os seus em pedaços com uma faca primeiro. Terminei o outro bolinho rapidamente, depois puxei meu copo de volta para mim e servi um pouco de ouzo. Acrescentei mais água e provei. Em um nível mais diluído como esse, o sabor e o aroma excêntricos não me incomodaram tanto, na verdade, foram até refrescantes. A essa altura, eu queria ir direto para o gratinado, mas parecia mais educado esperar pelos outros. Por alguma razão, Azuna começou a desenrolar a folha de seu segundo bolinho de massa. Usando o garfo e a faca, ela cuidadosamente retirou a folha e a colocou sobre o prato. Veja! Olhar para o quê? Oh! A folha, que era um pouco maior do que a minha palma, tinha bordas irregulares e duas grandes fendas, muito parecidas com a bandeira canadense, com o mesmo formato da placa de ferro na porta. Então a placa do lado de fora era esta folha? Folha de bordo. Beast. Mas parece que sim. Não, isso é uma folha de uva. Oh, murmurei enquanto Kismel dizia: "Ah, há vinhedos no 9º andar, mas eu não sabia que as folhas podiam ser usadas para cozinhar." "O que é isso, dolma ou moussaka?" "Dolma", disse Azuna imediatamente. Depois, ela acrescentou, de forma menos decisiva: "Tenho certeza de que significa recheado." Com base na maneira como ela disse, tive que presumir que esses dolmas, e provavelmente a moussaka e o ouzo também, eram pratos do mundo real, assim como o khao mein gai de Lectil. Mas eu não conseguia adivinhar de que país eles eram. Interessante. Parece mais embrulhado para mim, mas, de qualquer forma, está bom. Estou ansiosa pela moussaka, então, disse Kismel, puxando o prato retangular de gratinado em sua direção. Segui seu exemplo. O material devia ser muito bom em termos de isolamento, pois a superfície externa estava apenas morna, mas o conteúdo ainda estava borbulhando e fumegando. Não estava exatamente frio dentro do restaurante, então era o tipo de prato que eu preferia comer em um piso de inverno. Ainda assim, a forma como o molho branco se amontoava estava aumentando meu apetite. Talvez tenha sido o primeiro gratinado que comi até agora em Aincrad, pensei. Argo me passou a cesta de talheres, então peguei uma colher com uma ponta plana e dei uma mordida no fundo do prato. Por baixo do molho, não era arroz nem macarrão, mas camadas de carne moída, purê de batatas e berinjela fatiada. Depois de soprar a colherada, enfiei-a na boca. Uf! É bom! Parecia uma cena de uma história em quadrinhos. Mas é claro que era bom. Carne moída com sabor de tomate, batatas fumegantes e berinjela macia misturada com molho branco de arroz? Era uma mistura perfeita, e o sabor era tão satisfatório que era difícil acreditar que se tratava de comida virtual em um mundo virtual. Azuna e Kismel mexeram suas colheres em silêncio, assim como Argo, que provavelmente já havia experimentado esse prato antes. Em apenas 2 ou 3 minutos, todos nós tínhamos esvaziado nossas porções. Um pequeno gole de ouzo esfriou minha boca e língua superaquecidas, e eu bati o copo na mesa. Tínhamos comido comida deliciosa em todo o 7º andar, e dolma e moussaka juntos talvez fossem as mais satisfatórias até então. A desculpa rude do atendimento ao cliente aqui era um preço pequeno a pagar por um sabor como esse. Kismel estava tão satisfeita quanto eu. Ela terminou seu copo de ouzo, que quase não tinha água, e exalou. Ah! Tanto a comida quanto a bebida estavam muito boas. Azuna, o que significa moussaka? Pelo que me lembro, é como algo suculento ou algo gelado. O que? Argo e eu esticamos nossos pescoços na mesma direção. Foi servido em um prato assado no forno tão quente que poderia queimar sua língua.
Esse nome não poderia ser menos preciso. Azuna olhou em nossa direção e franziu os lábios com frustração. Veja, não é como se eu tivesse um dicionário inteiro em meu cérebro. Mas tenho quase certeza de que no lugar onde a moussaka foi desenvolvida pela primeira vez, era um aperitivo frio. Depois, na Grê, em uma área diferente, ela se transformou em um prato quente. Ah, sim. Essas coisas acontecem, concordou Kismel. Em Liuzula, temos um prato chamado Ponecorcle que veio de Calisó. É como uma panqueca levemente cozida. Enquanto os elfos da floresta comem a deles com apenas uma pitada de açúcar e canela, nós, elfos negros, preferimos uma porção saudável de geleia e creme por cima. Acho que não preciso dizer qual é a mais saborosa. A visão de seu orgulho culinário me fez sorrir. Prontamente comentei, parece muito bom, de fato. Eu gostaria de comê-lo algum dia. É claro. Quando você vier para a cidade no 9º andar, poderá comer tudo o que quiser, respondeu Kismel generosamente, mas seu sorriso não durou muito, presumivelmente lembrando-se de sua situação pessoal. Depois de escapar das celas do Palácio da Árvore Aren, Kismel não poderia retornar ao castelo no 9º andar, ou a qualquer uma das outras fortalezas, a menos que trouxesse as 4 chaves sagradas com ela. No momento, minha proposta de rastrear os elfos caídos era nossa única esperança, mas nem sabíamos se todas as 4 chaves seriam mantidas na base dos caídos, caso tivéssemos sucesso. E se Kisara, a saqueadora, estivesse lá, seríamos eliminados com nossa força atual. Além disso, nem mesmo sabíamos como os caídos estavam viajando de um andar para outro, já que não podiam usar as árvores espirituais. Até que resolvêssemos esse mistério, outro ataque de Kisara sempre seria possível, mesmo que pegássemos as chaves de volta. Suspirei, pensando nos desafios que tínhamos pela frente. Azuna colocou uma mão nas costas de Kismel e disse, está tudo bem. Minhas premonições sempre se realizam. Nós vamos recuperar as chaves sagradas. Sim, é claro que sim, respondeu ela, sorrindo novamente. Ela despejou o último ouzo em seu copo e se virou para outra pessoa na mesa. Obrigada por me trazer a este lugar maravilhoso, Argo. Fico feliz que você tenha gostado. Mas, em vez disso, você deveria agradecer ao Keyboy. Por que eu? Não me pareceu que carregar os pratos até a mesa fosse digno de tal demonstração de gratidão, mas antes que eu pudesse dizer isso, Argo me lançou um sorriso de canto de boca. Porque o Keyboy está pagando pela refeição, obviamente. Foi só recentemente que eu soube que o prazo para pagamento em restaurantes de NPCs dependia do estabelecimento. A maioria dos lugares exibia uma pequena janela de pagamento para cada pedido individual, que subtraía o valor necessário quando você pressionava o botão OK. Se você não pagasse, a comida não apareceria, não importava quantas horas você esperasse. Em outras palavras, você pagava separadamente e adiantado. Mas em restaurantes sofisticados que não faziam meu estilo e em alguns locais minúsculos, uma pessoa podia pagar a conta inteira após a refeição. No primeiro caso, era para evitar estragar o ambiente com uma exigência barata de pagamento e, no segundo, eu suspeitava que era para tentar o jogador com um desafio de comer e correr. Pelo que ouvi, havia jogadores ousados que comiam tudo o que podiam, depois corriam para fora do prédio e conseguiam escapar do cozinheiro e dos guardas, desfrutando assim de uma refeição gratuita sem sofrer o custo de uma estadia na prisão do Palácio de Ferro Negro. É claro que não fiquei sem pagar a conta. Agradeci a Menon pela refeição e depois paguei o valor de 420 col para nós 4. Para uma comida excelente e bebida alcoólica, o preço era bastante razoável. Mas se a Argo escolheu esse lugar especificamente porque sabia que poderia me forçar a pagar a conta, eu tinha que fazer ela pagar. Saí pela porta, decidido, e fui recebido pelas 3 mulheres que estavam do lado de fora, sorrindo e dizendo, obrigada pela refeição. Fiz uma cara como se estivesse chupando um limão há 10 anos. Você é muito bem-vindo. Bem, vamos andando, disse Argo, voltando ao seu modo habitual, e ela se virou e foi para o norte, descendo a rua, antes que eu pudesse falar alguma coisa. Kismel seguiu atrás dela, e eu me alinhei ao lado de Azuna na parte de trás. Então, de que país são o Dolma e o Moussaka? Sussurrei depois de chegarmos ao final do prédio. Com a mesma calma, ela respondeu, Grécia. Ah, assim como Volupta fez você se lembrar de Santorini? Sim. Interessante.
Então é por isso que você disse que era a refeição perfeita para se ter em uma cidade como esta, comentei, observando as costas de Argo enquanto ela tomava a dianteira. Parecia que o rato não havia escolhido aquele restaurante para me fazer pagar por ele, mas porque ela entendia que o estilo do Volupta lembrava a ilha de Santorini, e que dolmas e moussaka eram comida grega. A Zuna era uma grande fonte de informações e costumes do mundo real, mas Argo parecia ter tudo isso, além de um vasto conhecimento de Ancrad e dos sistemas de Sal. Eu não sabia dizer qual era a sua idade, ela parecia ter a nossa idade, mas também se chamava muito de irmã Zona, então poderia ser mais velha. Onde ela havia conseguido essa enciclopédia de conhecimento e experiência? E por que ela buscou o trabalho de vender informações nesse jogo mortal, um ato que era, de certa forma, mais perigoso do que ser um jogador tentando vencer o jogo? É claro que, se você está tão curioso sobre algo, é melhor perguntar diretamente, mas isso não funcionaria com a Argo. Eu podia vê-la sorrindo e dizendo algo como: são 10.000 col, amigo. Se algum dia eu tivesse 10 milhões de col, disse a mim mesmo que compraria todos os fatos pessoais que a Argo vendesse sobre si mesma. Eu tinha certeza de que já havia tomado essa decisão antes. A rua lateral nos levou de volta ao espaço aberto em frente ao cassino. Passavam cerca de 10 minutos das 4 horas da tarde. A batalha final da Arena de Monstros Diurne estava marcada para as 4:30, então ainda tínhamos tempo para voltar ao quarto de Nirnir. Mas eu também estava preocupado com a possibilidade de que a AUS e a DKB estivessem tentando dobrar suas fichas a cada batalha para chegar aos 100.000. Argo devia estar pensando a mesma coisa, porque ela se inclinou e disse baixinho: vou dar uma olhada no Coliseu dos Monstros. Volte primeiro para a Lady Nir. Não é como se eu tivesse algum papel na inspeção dos estábulos. Claro, se você diz isso. Mas foi você quem aceitou a missão dela, certo? Tem certeza de que não deveria estar conosco? Desde que formei minha parceria temporária com a Zuna, quase nunca trabalhamos separadamente, então meu conhecimento de como as missões e os grupos interagiam não era tão sólido. No entanto, Argo apenas inclinou a cabeça e disse: não se preocupe. Se estivermos em um grupo, compartilharemos o status da missão. Apenas certifique-se de não me expulsar acidentalmente. Entendi. Basta me enviar uma mensagem quando terminar a inspeção. Argo foi embora, então me juntei a Zuna e Kismel, que estavam conversando e dando uma olhada na praça. Depois de algumas palavras, caminhamos em direção ao cassino. O prédio branco puro brilhava dourado sob a luz do sol. Desde que chegamos a Volupta, a Zuna e eu passamos cerca de 24 horas na cidade e em seus arredores. Ela ficava na extremidade sul do andar, portanto, em termos de distância simples, tínhamos atravessado metade do andar até agora, mas a estrada que ligava a cidade principal a Volupta era uma longa e plana, sem masmorras ou chefes ao longo do caminho. Mas a rota para Pramil a noroeste daqui, e a rota de Pramil para a Torre do Labirinto, era cheia de desafios. Em termos de trabalho real para conquistar o piso, estávamos em 30% do caminho, na melhor das hipóteses. É claro que, se Aus ou a DKB obtivessem a espada de Volupta, que quebra completamente o jogo, o ritmo de nosso avanço poderia se acelerar significativamente. No entanto, eles estavam confiando em planilhas de trapaça para vencer, que certamente eram uma armadilha criada pelos Corlões para enganar os grandes apostadores e fazê-los perder muito dinheiro. Mas talvez os Corlões também tivessem um plano para isso. No final, eles eram apenas uma faceta individual do enorme sistema de jogo Saui, ao contrário do mundo real com suas leis imutáveis da física. Ancrad era um lugar virtual onde o sistema podia fazer o que quisesse, se tivesse motivos para isso. Muito parecido com o padrão com a cor da gravata borboleta do croupier da roleta e as chances de acertar essa cor. Talvez o sétimo andar demore muito mais do que estou pensando, eu me perguntei. De repente, a Zuna estava ao meu lado e cutucou meu cotovelo. Venha, vamos voltar para Lady Nirnir. Se certo. Você está satisfeita agora, Kismel? Perguntei, sem pensar muito. A cavaleira estreitou os olhos, em parte exasperada, em parte indignada. Eu estou bem. Querido, por quanto tempo você me considera um glutão? Eu estava apenas verificando. Vamos voltar. Dei uma guinada de 90 graus para a esquerda e saí rapidamente em direção à entrada do Gran Cassino. Atrás de mim, ouvi as mulheres rindo baixinho.